Você é só uma costureirinha ignorante, Eulália. Nunca vai entender de documentos importantes. Foi isso que meu cunhado Rodolfo me disse bem na minha cara, enquanto assinava os papéis que me roubaram a herança do meu falecido marido. Por 40 anos, esse advogado influente me humilhou, me chamou de burra e me tratou como um lixo enquanto construía sua fortuna às custas da minha família. O que ele nunca soube é que eu me formei em direito antes mesmo dele começar a faculdade. E durante todas essas décadas de silêncio, eu documentei cada mentira, cada golpe, cada crime que ele cometeu. Na semana passada, aos 75 anos, liguei para minha neta advogada e disse: Camila, chegou a hora de mostrar quem realmente é a ignorante nesta família. Imagine a cara dele quando descobrir que sua cerimônia de homenagem na OAB vai virar seu pior pesadelo. Meu nome é Eulália, tenho 75 anos e durante quase 5 décadas da minha vida fui considerada por todos como a costureirinha ignorante, que não entendia nada de documentos importantes. Se você já se perguntou o que acontece quando uma mulher decide que chegou a hora de mostrar quem ela realmente é, essa é a minha história. Assina aqui, Eulália. Você não precisa ler, é só burocracia. Essas foram as palavras do meu cunhado Rodolfo. Enquanto eu assinava os papéis que descobri anos depois, me roubaram a herança que deveria ter vindo do meu marido quando meus sogros morreram. 40 anos se passaram desde aquele dia. E durante todo esse tempo, esse homem me tratou como se eu fosse um objeto decorativo, uma mulher sem cérebro que havia dado sorte de casar com o irmão dele. Mas ele não sabia o que estava por vir. Ele não fazia ideia de que cada humilhação, cada mentira, cada documento fraudado que ele me fez assinar estava sendo meticulosamente registrado por alguém que entendia exatamente o que estava acontecendo. Durante décadas, fingi ser a mulher submissa e ignorante que todos esperavam que eu fosse, mas por baixo dessa máscara eu estava construindo o caso perfeito contra o homem que destruiu minha vida. Agora, aos 75 anos, finalmente chegou a hora da verdade. E posso garantir uma coisa: quando Rodolfo descobrir quem eu realmente sou, vai ser tarde demais para ele fazer qualquer coisa. A justiça tem o seu tempo, e o meu tempo chegou. Nasci em 1949, filha de um ferroviário e de uma costureira no interior de São Paulo. Meus pais sempre valorizaram a educação, mesmo sendo pessoas simples, e me incentivaram a estudar quando muitas famílias nem mandavam as filhas para a escola. Me formei em Direito em 1972, numa época em que mulheres advogadas eram raríssimas, especialmente numa cidade pequena como a nossa. Foi na faculdade que conheci João, meu futuro marido. Ele era 3 anos mais velho que eu, filho de uma família tradicional de comerciantes locais, e se encantou com o fato de eu ser uma mulher estudada. Namoramos durante 2 anos, e quando nos casamos, em 1973, eu estava prestes a fazer o exame da OAB e começar minha carreira. Mas a lua de mel acabou rápido. A família do João, especialmente seu irmão mais velho, Rodolfo, que já era advogado formado e tinha um escritório próspero na cidade, deixou claro que não aprovavam uma nora formada. João, uma esposa precisa cuidar da casa e dos filhos. Para que uma mulher precisa trabalhar fora? Essas eram as palavras constantes da minha sogra, sempre apoiada pelo Rodolfo. O pior era quando Rodolfo falava diretamente comigo, com aquele sorriso falso e condescendente. Eulália, você é muito inteligente, mas o mundo dos advogados é cruel. Uma mulher delicada como você não vai aguentar. Por que não deixa isso para os homens e foca em ser uma boa esposa? João, que no namoro parecia admirar minha formação, começou a ser influenciado pela família. Eulália, talvez eles tenham razão. Não quero que você passe por dificuldades. Você pode usar seu conhecimento para me ajudar com os negócios da família, sem precisar trabalhar fora. A pressão foi tanta que acabei cedendo. Guardei meu diploma numa gaveta e nunca fiz o exame da OAB. Durante os anos seguintes, tive 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E me dediquei completamente à família. Para sustentar a casa, voltei à costura que havia aprendido com minha mãe. Montei um pequeno ateliê em casa e trabalhei fazendo roupas sob medida para as senhoras da cidade. Era um trabalho honesto
e me dava independência financeira, mesmo que modesta. Mas Rodolfo nunca perdeu uma oportunidade de me diminuir. Em todas as reuniões de família, ele me apresentava como a costureirinha do João, como se minha profissão fosse motivo de vergonha. Pelo menos ela é prendada, dizia, rindo, como se estar fazendo um elogio. João nunca me defendia nessas situações. Com o tempo, percebi que ele tinha vergonha de mim. O que a família não sabia é que eu jamais parei de estudar. Durante todos esses anos, continuei lendo sobre direito, acompanhando mudanças na legislação, estudando casos. Minha paixão pela justiça nunca morreu, apenas ficou adormecida. E mais importante, eu entendia perfeitamente todos os documentos que Rodolfo me fazia assinar ao longo dos anos, sempre com a desculpa de que eram formalidades para proteger a família. Em 1985, quando meus sogros morreram, Rodolfo assumiu completamente o controle da herança. João deveria ter recebido metade dos bens, mas Rodolfo me chamou para assinar uns papéis de inventário. Eram documentos complexos, cheios de termos técnicos, e ele me explicou rapidamente. É só para regularizar tudo, Eulália. Você confia em mim, não confia? Eu li cada linha daqueles documentos enquanto fingia estar confusa. Percebi imediatamente que estava assinando uma renúncia à herança, transferindo a parte do João diretamente para Rodolfo. Mas fiquei em silêncio. Naquele momento tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu ia deixar esse homem se enforcar com a própria corda. A partir daquele dia, em 1985, comecei a documentar tudo. Comprei um caderno especial, com páginas numeradas, e passei a anotar cada conversa, cada documento, cada situação envolvendo Rodolfo. Era meu diário secreto da injustiça. 10 de setembro de 1985. Rodolfo veio em casa hoje cedo. Disse que precisava que eu assinasse mais uns papéis. Eram documentos transferindo a casa da Rua das Flores, que pertencia aos sogros, para o nome dele. Me disse que era para proteger de impostos. Eu sabia que era mentira, mas assinei. Ele saiu rindo, comentou com João. Ainda bem que sua mulher não entende dessas coisas, né? Durante os anos seguintes, Rodolfo foi ficando cada vez mais ganancioso e menos cuidadoso. Como eu nunca questionava nada, ele começou a me usar para validar outros golpes. Me fazia assinar como testemunha em contratos duvidosos, me usava para emprestar meu nome em negociações suspeitas. 3 de março de 1987, Rodolfo me levou no cartório hoje. Me fez assinar como fiadora de um empréstimo de 50 mil cruzados que ele estava fazendo para um cliente. Disse que era só uma formalidade, porque o cartório exige 2 assinaturas. Mais tarde, ouvi ele comentando ao telefone que o cliente era um idiota e que nunca ia conseguir pagar. Rodolfo está claramente planejando ficar com o dinheiro. João morreu subitamente em 2009, de infarto, aos 63 anos. No velório, Rodolfo me abraçou e sussurrou no meu ouvido. Não se preocupe, Eulália. Eu vou cuidar de você. Você não entende de papelada, mas pode confiar em mim. Nos meses seguintes ao funeral, Rodolfo apareceu várias vezes em casa com documentos urgentes para eu assinar. Eram papéis transferindo bens que deveriam ser meus por direito para o nome dele. Eu assinava tudo, sempre fingindo estar confusa e agradecida por ele cuidar de mim. Em 2010, Rodolfo começou um novo esquema. Descobriu que eu tinha uma pequena economia guardada, o dinheiro que juntei durante décadas de trabalho como costureira, e começou a me convencer a investir com ele. Eulália, você não pode deixar esse dinheiro parado na poupança. Eu conheço umas oportunidades excelentes de investimento. Deixa comigo. Eu multiplico essa grana para você. Era sempre a mesma conversa. E eu, mantendo minha farsa de mulher ingênua, aceitei. Pouco a pouco, ele foi pegando minha economia. Primeiro foram 10 mil reais para uma aplicação segura. Depois, mais 15 mil para uma oportunidade única. No total, ao longo de 2 anos, ele pegou quase todos os 80 mil reais que eu tinha guardado. Era óbvio que ele estava roubando meu dinheiro, mas eu continuava anotando tudo, guardando todos os recibos, todas as promessas vazias. Meu caderno de anotações já tinha virado 3 cadernos.
15 de agosto de 2012. Rodolfo veio buscar os últimos R$ 15.000 que eu tinha na poupança. Disse que era para completar um grande negócio e que em 6 meses eu ia ter o dobro de volta. Quando perguntei sobre os investimentos anteriores, ele mudou de assunto rapidamente. Disse que eu não entenderia as complicações do mercado financeiro. Mas a gota d'água veio em 2015. Rodolfo apareceu em casa com um oficial de justiça, dizendo que havia um problema com a documentação da minha casa. Segundo ele, a escritura estava irregular e eu poderia perder o imóvel. Não se preocupe, Eulália. Eu vou resolver isso para você. Mas você vai precisar assinar uns papéis transferindo temporariamente a casa para meu nome, só até resolvermos a pendência. Ele falava com aquela segurança de sempre, como se estivesse me fazendo um favor enorme. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. A casa estava perfeitamente legal, mas Rodolfo queria se apropriar do último bem que eu possuía. E o pior, ele estava usando sua posição de advogado respeitado na cidade para dar legitimidade ao golpe. Foi nesse momento que tomei uma decisão radical. Já tinha 70 anos, estava cansada de ser vítima e percebi que se eu não agisse logo, Rodolfo ia morrer rico e respeitado às minhas custas. A primeira coisa que fiz foi procurar minha neta Camila. Ela tinha 28 anos, havia se formado em Direito 2 anos antes e estava começando a carreira numa cidade próxima. Era a única pessoa da família em quem eu confiava completamente. Vovó, o que a senhora quer falar comigo? Camila estava curiosa quando a chamei para uma conversa reservada em 2015. Camila, preciso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém da família. Fui até meu quarto e peguei uma caixa que ficava escondida no fundo do armário. De dentro dela, tirei meu diploma de direito, empoeirado, mas ainda legível, e os 6 cadernos onde anotei 30 anos de crimes do Rodolfo. Vovó, a senhora é formada em direito? Os olhos da Camila arregalaram. Sou, e durante todos esses anos, seu tio-avô Rodolfo me roubou sistematicamente, achando que eu era ignorante demais para entender o que ele estava fazendo. Passei as 2 horas seguintes contando tudo para Camille Mascaillan, mostrando anotações, documentos, recibos. Ela ficou chocada, revoltada, mas também impressionada com a quantidade de evidências que eu tinha reunido. Vovó, isso aqui é um caso perfeito. Com essa documentação, a gente pode processar ele por estelionato, falsidade ideológica, apropriação indébita. A senhora tem provas de décadas de crimes. Foi assim que começou nossa parceria secreta. Camila passou a me visitar regularmente, sempre com a desculpa de fazer companhia para a vovó. Mas, na verdade, estávamos construindo um caso jurídico sólido contra Rodolfo. Descobrimos coisas ainda piores. Rodolfo não estava roubando só a mim. Ele tinha um esquema sistemático de enganar clientes idosos, especialmente viúvas, usando exatamente as mesmas táticas que usava comigo. Seu escritório era uma máquina de aplicar golpes em pessoas vulneráveis. Em 2016, conseguimos uma informação preciosa. Rodolfo ia ser homenageado pela OAB local pelos 50 anos de carreira exemplar, em uma cerimônia pública. A data já estava marcada, 15 de março de 2017. Camila, chegou a hora. Eu disse para minha neta em janeiro de 2017. Vamos usar a cerimônia da OAB para expor esse homem. Durante 2 meses, trabalhamos intensamente na preparação. Camila me ajudou a organizar todas as evidências de forma legal e incontestável. Digitalizamos todos os meus cadernos manuscritos, escaneamos todos os documentos, organizamos tudo cronologicamente. Mas eu queria mais do que apenas provas documentais. Queria flagrantes que ninguém pudesse questionar. Comprei um gravador pequeno e discreto e comecei a gravar todas as conversas com Rodolfo. Não foi difícil. Ele continuava aparecendo em casa regularmente para me pressionar sobre a transferência da casa e para cobrar outros favores. Gravação de 23 de janeiro de 2017. Eulália, você precisa parar com essa teimosia. Assina logo esses papéis da casa. Você sabe que não entende nada de documentos, então confia em quem sabe. Eu estou te protegendo, mulher. Gravação de 10 de fevereiro de 2017. Olha, Eulália, você não tem escolha.
Se não assinar voluntariamente, eu vou ter que usar outros métodos. Tenho contatos no judiciário. Posso fazer você parecer senil, incapaz. Você prefere assinar por bem ou por mal? Cada gravação era uma bomba. Rodolfo se revelava cada vez mais truculento, cada vez mais criminoso, porque tinha certeza absoluta de que eu era inofensiva. Enquanto isso, Camila estava investigando outras vítimas. Descobrimos pelo menos 12 viúvas idosas que haviam sido enganadas por Rodolfo ao longo dos anos. Todas com histórias similares à minha. Algumas tinham perdido suas casas, outras suas economias. Todas tinham sido tratadas como ignorantes, que precisavam da proteção dele. A mais revoltante das descobertas foi sobre Dona Mercedes, uma senhora de 80 anos que havia perdido a casa onde morava há 50 anos, porque Rodolfo a convenceu a assinar uns papéis de regularização. Ela estava morando com a filha, humilhada e sem um centavo, enquanto Rodolfo alugava a casa dela para terceiros. Dona Mercedes, eu disse quando fui visitá-la. A senhora confiaria em mim se eu disser que posso ajudar a recuperar sua casa? Quando contei minha história para ela e mostrei as evidências que tínhamos, Dona Mercedes chorou. Eulália, eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas ele falava tão bonito, com tanta certeza, e todo mundo na cidade respeitava ele. Uma por uma fomos conversando com as outras vítimas. Todas aceitaram participar do nosso plano. Elas estavam tão cansadas de injustiça quanto eu. O plano era simples, mas devastador. No dia da cerimônia de homenagem, quando Rodolfo estivesse recebendo a placa pelos 50 anos de carreira exemplar, eu pediria para falar. Como cunhada dedicada do homenageado, ninguém negaria esse direito. E então, diante de toda a elite jurídica da cidade, juízes, promotores, advogados, autoridades, eu ia mostrar quem Rodolfo realmente era. Preparei meu discurso com cuidado. Não podia parecer vingativa ou emocional demais, senão perdia credibilidade. Tinha que ser técnica jurídica irrefutável. Na semana anterior à cerimônia, Rodolfo apareceu em casa uma última vez. Estava mais agressivo do que nunca. Eulália, chegou o limite da minha paciência. Você vai assinar esses papéis hoje ou vai se arrepender? Desculpa, Rodolfo, mas acho que não vou conseguir assinar hoje, respondi, mantendo minha voz mansa e submissa. Você não tem escolha. Eu sou advogado há 50 anos. Vou ser homenageado pela OAB na semana que vem. Você acha que alguém vai acreditar numa costureirinha ignorante contra mim? Foi perfeito. Essa última gravação seria a cereja do bolo. 15 de março de 2017. O dia havia chegado. A cerimônia seria às 19 horas no auditório principal da OAB local. Compareci elegantemente vestida, usando um tailleur azul marinho que eu mesma havia costurado especialmente para a ocasião. Camila estava ao meu lado, nervosa, mas determinada. O auditório estava lotado. Toda a elite jurídica da cidade estava lá. O presidente da OAB, 5 juízes, 2 promotores, dezenas de advogados renomados, autoridades locais, familiares do Rodolfo. Era exatamente o público que eu precisava. Rodolfo estava radiante. Aos 78 anos, finalmente estava recebendo o reconhecimento público que sempre achou que merecia. Durante o discurso de apresentação, ouvi elogios como advogado íntegro, profissional exemplar, pilar da advocacia local. Quando chegou a hora dos depoimentos, o presidente da OAB perguntou se alguém gostaria de falar sobre o homenageado. Levantei a mão. Dona Eulália, cunhada do Dr. Rodolfo, gostaria de prestar uma homenagem. Subi ao palco com minha pasta cheia de documentos. Rodolfo sorriu para mim, achando que eu ia fazer um discurso emocionado sobre como ele era um cunhado maravilhoso. Boa noite a todos. Meu nome é Eulália. Sou cunhada do Dr. Rodolfo há 44 anos. Durante todo esse tempo convivi muito proximamente com ele e posso afirmar com absoluta certeza que conheço o verdadeiro caráter deste homem. O auditório estava em silêncio respeitoso. Rodolfo continuava sorrindo. Gostaria de começar corrigindo uma informação. Eu não sou apenas uma costureira, como vocês devem ter ouvido. Sou formada em Direito pela Universidade de São Paulo desde 1972. Nunca exerci a profissão,
porque meu falecido marido e sua família, especialmente o Dr. Rodolfo, me convenceram de que mulher não precisava trabalhar fora. O sorriso do Rodolfo começou a desaparecer. Algumas pessoas no auditório se entreolharam confusas. Durante os últimos 32 anos, documentei meticulosamente todas as interações que tive com o Dr. Rodolfo. Gostaria de compartilhar com vocês algumas dessas anotações. Peguei meu primeiro caderno e comecei a ler. 10 de setembro de 1985. Rodolfo me fez assinar documentos, transferindo bens da herança dos meus sogros para seu nome pessoal, dizendo que eram formalidades de inventário. Na verdade, eram documentos de renúncia à herança que caberia ao meu marido. O auditório estava tenso. Rodolfo tinha ficado pálido. 3 de março de 1987. Rodolfo me usou como fiador em um empréstimo fraudulento, sabendo que o devedor não teria condições de pagar. Continuei lendo caso por caso, crime por crime. A cada anotação, o desconforto no auditório aumentava. Rodolfo tentou se levantar para me interromper, mas o presidente da OAB fez um gesto para ele se sentar. Além das anotações manuscritas, tenho aqui gravações recentes das conversas com o Dr. Rodolfo. Conectei meu gravador no sistema de som do auditório. A voz do Rodolfo ecoou pelo auditório. Eulália, você não tem escolha. Se não assinar voluntariamente, eu vou ter que usar outros métodos. Tenho contatos no judiciário. Posso fazer você parecer senil, incapaz. O silêncio era ensurdecedor. Alguns advogados estavam claramente chocados. Os juízes tinham expressões sérias e preocupadas. Eu sou advogado há 50 anos. Vou ser homenageado pela OAB na semana que vem. Você acha que alguém vai acreditar numa costureirinha ignorante contra mim? Essa foi a frase que destruiu Rodolfo. O som da própria voz dele, desprezando a instituição que estava prestes a homenageá-lo, foi devastador. Senhores advogados, tenho aqui documentos que comprovam que o doutor Rodolfo construiu sua fortuna através de estelionato sistemático contra idosos, especialmente viúvas. Tenho contratos fraudulentos, recibos falsos, gravações de ameaças e, mais importante, tenho outras vítimas dispostas a testemunhar. Foi nesse momento que as 12 senhoras que havíamos contactado entraram no auditório. Dona Mercedes estava na frente, segurando uma pasta com documentos da casa que ela havia perdido para Rodolfo. O tumulto foi imediato. Rodolfo tentou se levantar e sair, mas 2 advogados o impediram. O presidente da OAB cancelou imediatamente a homenagem e chamou a Polícia Civil. Dr. Rodolfo, disse o delegado que chegou 20 minutos depois. O senhor está preso pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, apropriação indébita e formação de quadrilha. A prisão do Rodolfo foi o escândalo do século na nossa cidade. No dia seguinte, todos os jornais locais estamparam a manchete. Advogado respeitado é preso em cerimônia da OAB por esquema de golpes contra idosos. A investigação policial, baseada em todas as evidências que eu havia reunido durante 3 décadas, revelou a dimensão completa dos crimes. Rodolfo havia lesado pelo menos 23 pessoas ao longo de sua carreira, roubando um total estimado em mais de R$500 mil em valores da época. Seu escritório foi lacrado, seus bens foram bloqueados pela justiça e a OAB abriu imediatamente um processo de cassação. Em menos de uma semana, Rodolfo perdeu o direito de exercer a advocacia. O mais satisfatório foi ver como a cidade inteira mudou de opinião sobre ele. As pessoas que antes o respeitavam e admiravam, agora falavam dele com nojo e revolta. Como pudemos ser enganados por tanto tempo? Era o comentário mais comum. Todas as vítimas conseguiram recuperar seus bens. Dona Mercedes voltou para sua casa, que estava sendo ilegalmente alugada por Rodolfo. Outras senhoras recuperaram suas economias, suas propriedades, sua dignidade. Eu recuperei toda a herança que deveria ter vindo do meu marido, mais os R$80 mil que Rodolfo havia roubado da minha poupança, corrigidos e com juros de todos esses anos. O valor total foi de R$230 mil. Mas o que mais me satisfez foi ver Rodolfo sendo julgado pela mesma justiça que ele havia corrompido durante décadas. Aos 78 anos,
foi condenado a 8 anos de prisão em regime fechado por estelionato qualificado e associação criminosa. 3 meses depois da prisão, Rodolfo teve um derrame na cadeia. Sobreviveu, mas ficou parcialmente paralisado e com dificuldades de fala. A ironia da vida. O homem que sempre se gabou de sua eloquência e inteligência superior acabou seus dias balbuciando palavras desconexas numa cela de presídio. Aos 75 anos, finalmente me inscrevi na OAB e comecei a exercer a profissão que sempre sonhei ter. Abri um pequeno escritório de advocacia popular no centro da cidade, especializado em defender idosos vítimas de golpes e abusos. Meu primeiro caso foi ajudar um senhor de 82 anos que estava sendo enganado pelo próprio filho. Meu segundo caso foi defender uma viúva que estava perdendo-lhe a pensão por problemas burocráticos. Em 6 meses, já tinha 15 clientes fixos e uma reputação sólida como a advogada que entende de verdade os problemas dos idosos. Camila veio trabalhar comigo como sócia. Formamos uma dupla perfeita. Ela com a energia da juventude, eu com a experiência de quem já viveu muita coisa. Nosso escritório Eulalia Camila, Advocacia para a Terceira Idade, se tornou referência na região. Aos 76 anos, me casei novamente. Conheci seu Antônio, um viúvo de 79 anos, durante um dos casos que peguei. Ele estava sendo processado injustamente por uma construtora que queria tomar seu terreno. Ganhamos o caso, ele ficou impressionado com minha competência e começamos a namorar. Eulalia, ele me disse no dia que pediu para casar comigo. Nunca conheci uma mulher tão corajosa e inteligente. Você me inspira a ser uma pessoa melhor. É engraçado como a vida dá voltas. Durante 50 anos, fui tratada como uma mulher sem valor, sem inteligência, sem importância. Hoje, aos 77 anos, sou reconhecida como uma das advogadas mais respeitadas da cidade. Tenho um casamento feliz e uma carreira próspera. Rodolfo morreu na prisão em 2020, aos 81 anos. Não fui ao enterro, mas soube que compareceram apenas 3 pessoas. A ex-esposa dele, que havia se divorciado logo após o escândalo, um sobrinho distante e o coveiro. Todos os bens que ele havia acumulado através de crimes foram leiloados pela justiça, e o dinheiro foi distribuído entre as vítimas. Eu usei minha parte para ampliar meu escritório e criar um fundo de assistência jurídica gratuita para idosos carentes. Se você é uma mulher e alguém já te disse que você não entende de documentos importantes, que você é ingênua demais para certas situações, ou que deveria deixar essas coisas para os homens, lembre-se da minha história. A justiça pode demorar para chegar, mas quando chega, ela é completa e devastadora. Nunca é tarde para mostrar quem você realmente é. Nunca é tarde para lutar pelos seus direitos. E nunca, jamais subestime o poder de uma mulher determinada, especialmente quando essa mulher teve décadas para planejar sua vingança. Como gosto de dizer para minhas clientes, a paciência é uma virtude, mas a justiça é uma necessidade. E vocês que estão lendo esta história, quantos Rodolfos existem por aí, se aproveitando de pessoas que parecem vulneráveis? Se vocês conhecem algum idoso que pode estar sendo enganado, não fechem os olhos. A injustiça só prevalece quando as pessoas boas ficam em silêncio. Eu passei 40 anos em silêncio, mas quando decidi falar, mudei não apenas minha vida, mas a vida de dezenas de pessoas que estavam sendo vítimas do mesmo criminoso. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente permitir que a justiça siga seu curso. E quando você tem as evidências certas, na hora certa, contra a pessoa certa, bem, o resultado pode ser mais satisfatório do que qualquer coisa que você poderia imaginar.